Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso curso de Direito Eleitoral completo para concursos e estamos avançando no estudo da Resolução 23.659 de 2021, que trata sobre o cadastro eleitoral. É a nova resolução do cadastro eleitoral. Essa é a aula 10, bloco 8, e vamos falar sobre um outro instituto muito comum feito ali dentro do cartório eleitoral, né, que é a revisão. E aqui eu já faço um apontamento, não confundir revisão com revisão do eleitorado. Revisão do eleitorado é um procedimento mais complexo, que envolve ali possibilidades de alguma irregularidade no número de eleitores em determinada circunscrição, tá? A revisão não, a revisão é um procedimento simples de correção. Eu gosto de chamar assim, um procedimento de retificação, correção de dados, basicamente, né? Claro que tem outras funções, a gente vai ver aqui agora para que serve a revisão do eleitor, certo? Lembrando que, né, antes da gente avançar, eu tenho um Instagram, lá eu posto dicas diárias de direito eleitoral, @professor Bruno Eleitoral. Então passe lá, se você não me segue ainda, siga o Instagram, beleza? Bom, então vamos aqui começar os nossos estudos. Qual é o objetivo de uma revisão? E eu trouxe para vocês o que consta na nossa resolução, ok? Quais são as situações? A primeira situação é alterar o local de votação no mesmo município, ainda que não haja mudança de zona eleitoral. Então, a regra básica aqui da nossa revisão é a seguinte: você deseja alterar o seu local de votação no mesmo município, você utiliza o Instituto da Revisão, ok? Então, você mudou de bairro, agora é mais distante para você votar no local anterior, na sessão eleitoral anterior, você pode alterar o seu local de votação para te atender melhor na hora da eleição. Então, essa alteração do local de votação no mesmo município é o Instituto da Revisão. Por que eu faço essa... que vocês tenham cuidado? Porque se fosse em município diferente, nós estaríamos diante do Instituto da Transferência, como nós vimos na aula anterior. Ok? Entendido? O que mais? Para que serve uma revisão? Retificar dados pessoais, então corrigir dados pessoais. Então tem algum dado pessoal seu, do seu título que está errado, o Instituto da Revisão é para isso, ok? Ou nas hipóteses em que for permitida a reutilização do número de inscrição, do número de título, regularizar a situação de inscrição cancelada, tá? Então também é possível utilizar do Instituto da Revisão para regularizar a situação de uma inscrição cancelada. Para isso que serve o Instituto da Revisão. Basicamente, gravar, alterar local de votação no mesmo município, corrigir dados pessoais. Mas não esquecer que serve também para regularizar a situação de inscrição cancelada. Ok? Avançando aqui, a resolução ela fala o seguinte, olha: a revisão poderá ser processada independentemente da existência de pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4º do artigo 38 desta resolução, hipótese na qual não inativará o comando ASE, que é a atualização da situação eleitoral respectiva. Entendi nada, professor! Calma, vamos lá. O que está dizendo aqui? Lá no artigo 38, inciso 4º, nós temos a obrigação para realizar, por exemplo, uma transferência de título, que o eleitor ele estivesse em regular cumprimento das obrigações eleitorais. Que obrigações são essas? Comparecimento às urnas, atendimento às convocações como mesário. Esse requisito ele não precisa ser obedecido para realizar revisão de dados, para realizar a revisão. É isso que está dizendo aqui o dispositivo da resolução. Que a revisão ela pode ser realizada, pode ser concretizada, independentemente independentemente da existência dessa pendência. Ah, o eleitor não compareceu à urna
para votar, ele não atendeu a convocação para ser mesário, pode corrigir dados? Pode participar do Instituto da Revisão? Pode praticar a revisão? Pode. Né? Ele pode sofrer esse instituto aí na hora de comparecer ao cartório, não será exigido dele. É isso que está dizendo a resolução nesse sentido. Bom, algumas exceções sobre a revisão. O que diz a resolução? Que a correção, a retificação ou atualização de dados pessoais que não sejam utilizados para fins de batimento e que não impactem o exercício do voto, dispensarão a operação de revisão, podendo ser feitas mesmo após o termo final, prazo final, previsto no artigo 28 desta resolução, mediante um simples comando do ASE respectivo. Aí você está me perguntando, o que diz esse artigo 28, esse danado artigo 28? Bora lá. O artigo 28 fala, pessoal, o seguinte, que dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, não são recebidos requerimentos de alistamento, transferência ou revisão. Ou seja, o cadastro eleitoral fica fechado para revisão. Mas aí tem uma exceção. Se a correção de dados pessoais, se a atualização de dados pessoais, essas correções que estão sendo feitas, não são utilizados para fins de batimento, não vão impactar o exercício do voto, não entra na exceção. Não entra nessa regra do fechamento do cadastro eleitoral. Ok? Aí diz ainda, né? Mediante simples comando do ASE respectivo, que é aquele código de atualização de situação eleitoral, de ofício, à vista de documento comprobatório, por compartilhamento de dados autorizado pelo presidente do TSE e também a pedido do eleitor ou da eleitora, que é o mais comum, né, de ser realizado durante a revisão. Então, se não impacta o exercício do voto, não serão utilizados para fins de batimento, essas retificações, essas correções ou atualizações, elas estão fora dessa previsão do artigo 28 da resolução. Ok? Entenderam? Então, esses são os principais pontos relevantes para os nossos estudos sobre a revisão. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. A gente volta, porque nós temos ainda muitos tópicos para conversar. Até mais, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.